Olá, amigos. Vamos fazer alguns exercícios sobre funções trigonométricas para clarear tudo que a gente viu sobre a teoria inerente a esse assunto. Bora lá? Me acompanha aqui. Vamos lembrar que esse PDF você pode baixar aí na descrição do vídeo e vai ficar massa, porque você vai acompanhando para e passo que eu vou fazendo aqui na telinha com você. Uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada num sistema de coordenadas cartesianas por y igual a A vezes seno de B que multiplica x mais c, em que os parâmetros A, B e C são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo e, para isso, deve diminuir o período da onda. Estamos aqui numa aula de matemática, tudo bem? Mas se a gente estivesse estudando física, lembra? Tornar o som mais agudo é aumentar a frequência desse som. E para a gente aumentar a frequência desse som, o que é que a gente tem que fazer com o período? Reduzir. Afinal de contas, nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Mas vamos voltar para a matemática, que a nossa praia aqui, nesse momento, é matemática. Você nota que aquela função, ela tem uma fatoraçãozinha? Porque você poderia escrever assim, ó, bx mais bc. E, conforme nós vimos na teoria, o que é que esse parâmetro aqui altera? Esse parâmetro altera a imagem da função. E esse parâmetro, que é o número que acompanha a variável, ele altera o período. Dessa forma, meus amigos, ele pergunta o ou os, único ou únicos, parâmetro ou parâmetros que necessitam ser alterados para que a gente mexa no período? O parâmetro B. Combinado? Então, veja que a teoria se repete na prática de forma bacana. Toda questão de função trigonométrica é muito fácil? Não, nem toda. Mas essa aqui era uma questão acessível. Vamos para mais um exemplo, tá? O tempo que a gente fica remoendo e com mimimizinho, a gente poderia estar estudando e aprimorando nossa teoria. Olha que questão interessante. Caiu no Enem de 2015. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados ora é escassa, se está faltando, o preço sobe. Ora é abundante, se está sobrando, você vai deixar estragar? Vai nada, tá? Você abaixa o preço. O que ocorre nos meses de produção máxima? Produção máxima, preço cai. Produção muito baixa, o preço sobe. O que é que eu acho esquisito enquanto, se eu fosse aluno? É a mesma letra, né? Para preço e produção, P e P. Isso pode confundir a gente, mas com a leitura bem concentrada, vai dar tudo tranquilo. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x igual a 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente, até o mês de dezembro. Aí mostra a nossa fonte. Na safra, o mês de produção máxima desse produto, cuidado para não cair na esparrela. Esse P aqui é preço. E se ele está nos dizendo que a produção é máxima, o preço é mínimo. Nós vamos resolver uma equação trigonométrica. Amigos, não vamos enveredar para equações. Equação é um pouquinho braçal para quem não curte muita trigonometria. Você está lembrado que a função cosseno, ela tem um valor mínimo, menos 1, e um valor máximo, mais 1? Se ele estivesse perguntando para vocês qual o preço mínimo desse produto, 8 mais 5 vezes menos 1, seria R$3. Se ele estivesse te perguntando qual o preço máximo, 8 mais 5 vezes 1, que seria 13.
Mas ele não perguntou isso. Ele perguntou em que mês isso acontece. Amigos, janeiro é o mês 1. Abril é o mês 4. Junho é o mês 6. Julho é o mês 7. Outubro é o mês 10. Ele quer saber em qual desses meses nós vamos ter o preço mínimo. Meus amores, o valor mínimo do cosseno menos 1 é quando a gente tem o cosseno de π na primeira volta, né? O cosseno é menos 1, o máximo é lá no 0, o mínimo é aqui. Meus amigos, se eu colocar x igual a 1, essa tua fração vai virar π? Não vai. 1π menos π vai ficar 0, cara, tá? Em abril, 4π menos π, 3π sobre 6, que é π sobre 2. Não é isso que eu quero. Junho, 6π menos π, 5π sobre 6, que não é π. Tem que dar cosseno de π para ser menos 1, cosseno de 180. Mas julho, 7π menos π, 6π, dividido por 6π. Não tinha necessidade de você ir resolver uma equação trigonométrica, visto que você pode não ter facilidade para isso, mas sim fazer uma verificação. Afinal de contas, quem torna a função máxima e quem torna a função mínima, isso você sabe, ok? Vamos para mais um exemplo. Não esquece, esse PDFzinho você pode baixar para você com o maior prazer do mundo. Questãozinha do Enem 2010. Essa questão foi um pouquinho mais braçal, né? Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu. Aproveitando apenas aí os prefixos, apo, afastado, peri, na periferia ao redor, perto, próximo, geoterra, né? Então, ela portuguesada, essa palavra fica apogeu, perigeu. Da mesma forma que você tem o periélio e o afélio lá na física, lá no estudo da gravitação. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de t seja dado por... Amigos, vocês notaram aonde é que a função cosseno está? Ela está aqui no denominador. Então, constante, 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 a nossa variável é o cosseno de 0,06t. Esse ângulo aqui, lixo, para mim é a mesma coisa. Eu quero saber quais os valores que o cosseno assume. O valor mínimo que ele pode assumir é menos 1, e o valor máximo que ele pode assumir é mais 1. E, meus amigos, quando o cosseno assumir o valor menos 1, nós teremos que o raio vai ser dado por 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes menos 1, que fica menos 0,15. E isso daqui vai ser o nosso denominador mínimo possível, portanto, isso aqui vai ser a distância máxima do planeta até a Terra. E o outro valor que você vai ter para esse raio é quando for 1, que ficaria 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Estranhos, né, esses números? Se eu te disser que essas divisões dão exatas, uma delas dá 5.900 e a outra dá 6.100, tá? E quando você fizer e somar, você vai obter que o valor é de 12.000 quilômetros, porque ele perde o valor da soma. Amigos, apenas para lembrar que ele apenas queria saber da gente quando é que o cosseno é mínimo, quando é que o cosseno é máximo. Lembrando apenas que se ele está no denominador, quando esse denominador for mínimo, essa divisão vai ser o máximo possível. Quando esse denominador for o máximo possível, essa divisão vai assumir o valor mínimo possível. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplinho para a gente finalizar aqui essa nossa explanação? Leia comigo. A partir do solo, um pai observa seu filho numa roda gigante. Considere a altura A em metros do filho em relação ao solo, dada pela função A de t igual a 12,6 mais 4 vezes o seno de π sobre 18, que multiplica t menos 26, onde t é dada em segundos e a medida angular em radianos. Assim sendo, a altura máxima e a mínima e o tempo gasto para uma volta completa. Cara, essa questão é uma revisão, tá? Por quê? A função que nós temos aqui é a função seno.
A altura mínima que essa roda gigante vai atingir é quando o seno for o mínimo, que é menos 1. Então, nós teríamos 12,6 mais 4 vezes menos 1, que é menos 4. 12,6 menos 4, 8,6. Nós teríamos aqui 12,8, isso, 8,6. E a nossa altura máxima, quando for 1, que vai ficar 12,4, 16,6. Perfeito. Amigos, e ele não está querendo saber da gente qual o tempo para uma volta completa? O tempo para uma volta completa aqui é para uma repetição, um período, né? E o período dessa função trigonométrica é 2π sobre o coeficiente da variável t, que é π sobre 18. Ou seja, nós ficaríamos com um tempo de 36 segundos. Então, meus amigos, a altura máxima, 16,6, a altura mínima, 8,6 e o período de 36 segundos. Combinado? Vemos que não é alguma coisa do outro mundo. Você só não pode começar pelos exercícios. Você tem que começar pela teoria. Vamos fazer mais um vídeo a seguir, complementando essa lista de exercícios. Conto com a sua honrosa participação. Até o próximo vídeo.